Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente, né, chegou a nossa aula sobre a análise psicológica do ato de contrição, né? Antes de mais nada, tá? Queria deixar bem explícito que não é algo original, não é algo inovador, foi apenas alguns insights que eu mesmo percebi em oração, tá? Eu tava rezando justamente essa oração, que é o ato de contrição, eu tive alguns insights. E aí eu fui repetindo algumas palavras, algumas partes da oração e eu fui pensando, caramba, isso daqui dá para fazer uma análise, né? Então foi algo mais ou menos nesse sentido, bem aleatório mesmo, bem randômico, né? E, bem, não vai ter nada de venda, não tem marketing, não tem nada, tá? Só foi um pequeno insight que eu tive, tá? E que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, para facilitar, eu separei ela em quatro partes, tá? Como vocês devem estar vendo aqui, ó, eu separei ela em quatro partes, ou seja, uma, duas, três, quatro, tá? Então, essa daqui é a primeira parte, essa daqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta, tá? Então, assim, ó, eu separei ela em quatro partes, tá? Como vocês devem ter visto ali no vídeo, né? E cada uma delas corresponde a um número, um, dois, três e quatro. Dentro dessas partes, tá? Eu fiz algumas considerações, tá? Eu vou tentar explicar para vocês depois para vocês não se perder, tá? Cada parte tem alguma consideração, que vão levar coisas como, por exemplo, segundo aspecto da primeira parte. O que é isso, tá? É o seguinte, ó, vamos pegar só aqui a primeira parte, tá? Dentro dessa primeira parte da oração, eu fiz alguns números, tipo assim, uma pasta com subpastas, entendeu? Então, assim, eu basicamente fiz alguns apontamentos. O primeiro apontamento corresponde ao quê? Primeiro aspecto da primeira parte. Aí depois, o segundo apontamento sobre a primeira parte vai corresponder ao quê? Ao segundo aspecto da primeira parte, tá? Então, assim, não fiquem, tá? Com medo, não fiquem ansiosos, tá? Basicamente, eu tô tentando descrever como ficou melhor para mim, tá? Eu tô com a minha colinha aqui do meu lado, tá? Tô com a minha colinha aqui também pelo computador e tal, mas de qualquer forma, vai ser muito fácil de entender, tá? Eu vou estar ficando aqui, ó, sublinhando assim dessa forma, para todo mundo entender. Vocês devem estar vendo aqui, ó, tá meio que sublinhado aqui, né? Eu posso fazer algumas escritas aqui e tal, mas a gente vai conseguir conversar dessa maneira, tá? Foi só uma maneira que eu decidi deixar bem claro para vocês não se perder, tá bom? Então, ó, é, antes de a gente começar, então eu vou rezar o ato de contrição por inteiro, tá? E aí a gente vai começar, tudo bem? Então vamos lá. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi. Meu Deus, resumo bem. Digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecar. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tá? Então, olha só, que bacana, tá? Que bacana, que bacana, tá? É, Primeiramente, ainda introduzindo vocês a este assunto, tá? Eu quero deixar bem claro que é evidente que o ato de contrição é como se fosse uma viagem espiritual, tá? O ato de contrição ele é como se fosse uma viagem espiritual. Você sai, tá? Do reconhecimento das suas culpas e aí você começa a passar pela súplica de misericórdia. E depois, né, a gente termina a viagem com a esperança e o perdão de Deus. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. É por isso que eu gosto muito do ato de contrição e por isso que eu resolvi fazer esse nosso vídeo, né, sobre o ato de contrição. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos começar. Bom, vamos fazer então a nossa primeira consideração da primeira parte, tá? Primeira parte é essa daqui, ó, só essa daqui, tá? Então vamos lá. O primeiro aspecto que a gente tem que observar no ato de contrição, né, a primeira parte do ato de contrição é o seguinte: a gente tem que garantir a reverência na oração, tá? A gente tem que garantir a reverência na oração, tá? A reverência com Deus é o suprassumo da oração, tá? Por isso que eu escolhi a oração do ato de contrição, tá? Eu estava fazendo ela e eu percebi como ela é uma oração muito bela. Justamente por causa disso, ela começa com um ato de reverência com o Criador. Olha só, aqui ó, Senhor. Esse daqui é o primeiro aspecto da oração, Senhor. Tá? Por quê? Porque ela está fazendo um ato de reverência com o Criador. E logo depois, a gente vai admitir a nossa própria falta. Tá?
E indo para o segundo aspecto da oração, eu queria só fazer um pequeno parêntese, por assim dizer, tá? A falta de reverência na oração é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Muito perigosa. Porque você pode começar a ver Deus da maneira que ele não é. Um dos primeiros passos da inteligência, tá? É de saber nomear as coisas do jeito certo. Tá? A gente tem que saber nomear as coisas do jeito certo. Tá? É saber dar nome às coisas. E quando a gente sabe que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor, e não é uma lista de supermercados, que você vai lá, faz uma listinha, né, joga pro céu e fala, não, isso daqui que eu quero, né? É como se Deus fosse uma listinha de supermercado na qual você vai pegar um papel, vai colocar lá uma lista das coisas que você quer, né, na lista de coisas de pedidos, né? Isso daí é uma coisa perigosa, cara. Né? Isso daí é uma coisa perigosíssima. Deus não é uma lista de supermercados. Deus é o Criador, tá? Então isso daqui é muito importante, tá? E mais um parênteses, tá? A oração mental, tá? Falando sobre o terceiro aspecto da primeira parte, tá? A oração mental, ela é uma coisa um pouco mais diferente. Muita gente às vezes deve ficar um pouco encucado com isso, talvez um escrúpulo, né? Mas a oração mental ela já é um pouco mais diferente. Eu não vou me aprofundar, mas a oração mental é uma coisa muito mais elevada e mais íntima. De fato, tu pode ter uma conversa meio que a teu vocabulário, né? Aquela coisa mais freestyle, por assim dizer, né? Mas ainda assim, você faz uma meditação muito profunda, tá? Uma conversa realmente mais fora da oração padronizada, tá? Então, assim, a oração mental é uma coisa bem diferente mesmo, tá? Então, assim, não confundam, tá bom? Sobre o quarto aspecto da primeira parte, a gente vai falar uma coisa muito interessante que tá aqui, ó. De todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Tá? Esse daqui é o quarto aspecto da primeira parte. Tá? O que tá falando ali, ó? Olha só. De todo o mal que pratiquei e do bem que eu deixei de fazer. Tá falando sobre como é importante a gente não apenas buscar a confissão por pecados mortais, né? Mas também por se omitir em certas ações que eventualmente não são pecados ou que são pecados, mas que são pecados veniais. Tá? Eu vou citar aqui algum exemplo, tá? É muito comum pessoas que estão afundadas no vício da pornografia, elas confessarem apenas os pecados sexuais, tá? É muito comum mesmo. Elas só confessam e só sabem confessar pecados sexuais. Só sabem confessar pecados sexuais, tá? Então elas vão lá pro confessionário, falam o que elas fizeram e elas só sabem confessar isso. Elas não sabem que elas possivelmente elas foram invejosas, que elas tiveram momentos de vanglória, de soberba, de orgulho, que elas trataram mal, que elas agiram de maneira com falta de pudor, ou que elas pecaram por causa da ira. Não, isso não existe. Elas não, perdão, elas definitivamente não sabem confessar mais. Elas só sabem confessar o ato sexual. Por isso que muita gente que tem pecado da pornografia na masturbação e que confessa, tem um problema depois que elas têm que aprender de novo a fazer. É o seguinte, que é confessar direito. Que é confessar também pecados e não são o pecado da luxúria, propriamente dito, tá? E é muito comum pessoas que tiveram esse problema com pornografia realmente não saber, mas confessar, tá? Então é muito importante que a gente tenha, tá, um cuidado, né, na confissão e fazer um bom exame de consciência, tá? Fazer um bom exame de consciência, tá? Então, assim, é muito comum, né, que muitas pessoas busquem apenas a confissão por pecar mortalmente, né? Ou seja, putz, recair na pornografia e na masturbação. Mas a gente também tem que ter um zelo em saber se confessar por omitir, putz, tive uma oportunidade de fazer o bem e não acabei fazendo. Meu Deus do céu, né? E aí a consciência acusa, você já tá um certo tempinho meio que se confessar ali, talvez um mês, 3 semanas. Aí você decide se confessar. Ótimo, bacana, perfeito, né? Então assim, existem duas ocasiões onde é que o homem pode restaurar o aspecto divino dele com Deus. Um deles, né, é pela busca incessante da virtude, ou seja, de fazer bons atos. Por isso que é bom também que a gente tenha consciência de como também é bom, importante e louvável a gente confessar os pecados veniais, cara. Ou situações onde é que a gente deixa de fazer um ato de bondade, tá?
Porque o pecado venial, apesar de ele não necessariamente levar a gente pro fogo do inferno, né? É muito bom confessar ele, por quê? Porque ele vira meio que um peso nas costas. É como se você tivesse uma mochila. Toda vez que você confessa, você está tirando todos os livros, que são os pecados, todos os cadernos, todo o peso daquela mochila. Os pecados veniais são como se a gente colocasse um estojo ali dentro e colocasse papel, colocasse caneta, colocasse lápis, coisas que não são coisas são leves, né? Não são pesadas, né? Mas que se você colocar 1.000 canetas, 1.000 lápis e 1.000, né, papéis ali, cara, a coisa vai ficar pesada. Então, assim, é por isso que é importante a gente confessar também os pecados veniais, tá? É justamente porque esse aspecto que vai nos devolver o agir quase semelhante ao aspecto divino é justamente o ato incessante de praticar virtudes, né? Seja a virtude da fortaleza, da virtude da prudência, né? Da temperança, né? Como é bom e prudente. Como é bom e prudente confessar os pecados veniais, tá? Então, assim, na primeira parte foi isso, tá bom? Da segunda parte, galera, que é essa parte aqui, ó, tá? Eu gostaria de falar sobre o seguinte, tá? Na primeira impressão, tá? Na primeira impressão, tá? Eu gostaria de falar sobre isso daqui, ó. Primeiro aspecto, pecando eu os ofendi, tá? Na primeira impressão da segunda parte, a gente consegue notar uma evidência do quê? De humildade. Olha só como essa oração do ato de contrição é ótima, cara. Porque ela te dá uma evidência de humildade na primeira parte da oração. Quantas vezes a gente tem a intenção de jogar a culpa dos nossos pecados em terceiros? Quantas vezes? Ah, porque fulano compartilhou uma coisa que me deixou irado, e aí eu pequei e falei mesmo, perdi a noção das coisas e falei, e pequei. Ou porque fulano compartilhou alguma coisa indecente, então eu fui lá e pequei contra a castidade. Esse movimento de jogar a culpa em terceiros nos faz cada vez menos humildes, mais soberbos e mais propensos a sempre a terceirizar a nossa culpa em vários aspectos, tá? Todos nós estamos tentados a todo momento a pecar, isso é verdade. E se pecamos é porque foi a nossa culpa. É importante notar que logo no começo ali, ó, pecando, eu vos ofendi, nós temos a ciência de que fui eu que pequei. Fui eu que pequei, fui eu aqui que pequei e que não há ninguém, né? Não há ninguém mais culpado do que eu. Certamente, tá? Isso daqui também eu quero deixar bem claro, tá? Certamente, isso não implica que se uma pessoa te faz realmente te levar para um mau caminho, ou ela te dá uma tendência, por exemplo, a você se irar, você ficar irado, ou você ter momentos de inveja, de orgulho, de soberba e tudo mais, isso não significa que você não pode se afastar dessa pessoa, tá? Isso não significa isso, tá? É bom, é louvável que você fuja, né? Que você se distancie de pessoas assim, né? Afinal, da tentação se foge, tá? Mas para esse primeiro aspecto, eu gostaria de levar em consideração esse aspecto aqui, muito legal, tá? Que fala sobre humildade, tá? De realmente de falar, não, bater no peito e falar, não, isso daqui é culpa minha. Isso daqui é culpa minha, tá? Isso daqui é muito importante, algo que eu gostei muito, tá? E agora eu gostaria de fazer o segundo aspecto, ainda sobre essa parte do pecado eu vos ofendi. Assim como em Gênesis, Adão e Eva comeram do fruto proibido. E no momento que eles pecam, que eles comem do fruto, é que surge o pecado na humanidade. E a partir desse momento surgem mentiras, segredos e toda a nossa cosmovisão está pecaminosa. Logo, no pecando eu vos ofendi, surgem mentiras, segredos e toda essa nossa cosmovisão que está pecaminosa agora vai fazer o quê? Vai fazer a gente ter uma oportunidade de contradizer Adão. Como assim? Contradizer Adão de que maneira? Observem uma coisa, tá? No pecando eu vos ofendi, a gente contradiz Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva, que ouviram os passos de Deus lá no paraíso, eles fugiram dele e se esconderam. Na hora do confronto, Deus esperava uma contrição de Adão e de Eva. Ele já sabia que eles já tinham pecado, tá? Deus já sabia de tudo. Deus sabe de tudo, tá? Então Deus já sabia que eles já tinham pecado. Mas, olha só, Deus foi lá e perguntou: por que aconteceu?
Deus perguntou: o que que aconteceu? O que aconteceu, Adão? O que aconteceu, Eva? Deus estava querendo o quê? Adão, Eva, se confessem, falam. O que que aconteceu? Sejam humildes. Só que tanto Adão quanto Eva terceirizaram a culpa. Adão terceirizou a culpa em Eva, né? E Eva terceirizou a culpa na serpente. Então, assim, é importante notar como a gente tem um aspecto. Olha só, pecando eu vos ofendi, a gente está fazendo algo muito mais do que falar. A gente está contradizendo Adão e Eva. A gente está contradizendo Adão e Eva. Logo na primeira parte. Tá? Logo no primeiro aspecto da segunda parte. Tá? Isso daqui tem que ser muito falado. Tá? Aqui, no terceiro aspecto, tá? Eu quero falar sobre isso daqui, ó. Digno de ser amado sobre todas as coisas. O que que isso daqui vai falar, tá? Isso daqui vai falar sobre o seguinte, tá? Vai falar, ó, eu abri até aqui para falar para vocês. Vai falar sobre o seguinte. Vai falar sobre o primeiro mandamento, tá? Vai falar sobre o primeiro mandamento, tá? Olha só. Digno de ser amado sobre todas as coisas. O que que isso aqui vai falar? Vai falar sobre o primeiro mandamento, tá? Esse terceiro aspecto da segunda parte vai falar sobre o primeiro mandamento, que é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Existe um problema que é o seguinte: o sujeito ele é religioso, ele ama a Deus, mas mesmo assim ele recai no pecado e não entende o porquê. Afinal, ele gostaria assim de amar a Deus, né, sobre todas as coisas e tudo mais. Só que tem alguma coisa que está impedindo ele. O que, que é? É a vontade dele que está enfraquecida. É comum que o sujeito que coloque vícios, né, e pecados na frente de Deus esteja com um problema que seja a vontade enfraquecida. Afinal, ele até quer, só que parece que o corpo dele não está reagindo. A coisa não vai. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente está apetecendo a nossa carne. A gente está apetecendo a nossa carne e não está mortificando ela. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: existe o apetite inferior e existe o apetite superior. O superior tem como dever governar o apetite inferior. Se o apetite inferior fala, eu quero isso, o apetite superior pode não consentir e então não fazer. Tá? São casos, por exemplo. Perdão, eu tô com uma tosse aqui que tá complicado, tá? Mas são casos, por exemplo, onde é que a gente pode citar, por exemplo, pessoas que estão se mortificando, que fazem penitência e jejum. São casos também dos mártires, tá? Que quantas vezes a gente tem medo de morrer? Mas o mártir foi lá e morreu. Por quê? Porque a vontade dele, o apetite dele estava lá em Deus, estava numa coisa muito superior. Né? E ele não se deixou governar por aqueles medos, que são coisas inferiores. Deu para entender? Eu acho que o caso dos mártires são os mais fáceis aqui de entender. Né? Então é uma coisa bem bacana. Tá? Uma coisa bem bacana. Tá? Eu acho que de se entender aqui. Tá? Que é pelos mártires. Tá bom? Bom, então, passado essa nossa segunda parte, agora eu quero ir para a terceira parte, tá? A terceira parte, a gente vai falar sobre essa parte totalmente aqui, tá? Mais ainda, a gente vai falar sobre essa parte aqui que é muito legal, tá? Que é essa parte aqui, ó. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, tá? E esse daqui é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês, da terceira parte, tá? Na parte que tange ao terceiro parágrafo ali, que é prometo ajudado com a vossa graça, a gente tem que falar sobre dois pontos valiosos. O primeiro, que fala sobre a soberba que há dentro de nós, em a gente achar que a gente vai sair livre, né? Que a gente vai sair livre, leve e solto, sem a ajuda de Deus, dos vícios. Em especial aqui, obviamente, eu vou sempre citar o da pornografia. Quantas vezes alguém já tentou sair sozinho 1001 vezes, recaiu e sempre perde as esperanças? Porque não sabe pedir ajuda. Não sabe pedir ajuda. Certamente muitas vezes, pode ter certeza. Muitas vezes, tá? É por isso que é importante a gente ter humildade. Humildade para quê? Para reconhecer as nossas fraquezas.
O sábio é aquele que reconhece as próprias fraquezas, tá? Por isso que saber pedir ajuda, né? Saber pedir ajuda de que maneira? Cara, se consultando com um terapeuta, né? Se consultando, né? Seja pedindo ajuda a Deus na oração, se humilhando na frente de Deus, isso daqui é muito valioso. Se humilhar na frente de Deus, isso daqui é muito importante, tá? Seja pedindo ajuda dos santos, na intercessão da Virgem Maria, né? Ajuda dos sacramentos, principalmente os sacramentos diários, né? Comunhão diária, né? Isso daqui é muito importante, porque a primeira função do doente é afirmar e admitir a própria enfermidade. Caso contrário, vai se transformar em soberba, e a soberba é a origem de todos os vícios. No vício da pornografia, o baque contra o orgulho é dobrado, tá? Quando você admite esse problema da pornografia, quando você sabe pedir ajuda contra esse vício da pornografia, o baque contra o orgulho é dobrado. Muito bom, muito importante falar isso. Por quê? Quantas pessoas que você vê admitindo que são viciadas nisso? Hoje em dia, poucas. A coisa tá ficando ruim e cada vez as pessoas estão achando orgulhoso e bonito admitir vício nisso. Mas ainda assim, guarda-se um certo pudor. Ainda assim, guarda-se um certo pudor. Só que, se a gente observar quantas admitem o vício em drogas, em substâncias ilícitas, em álcool, né? Olha só, quantas admitem? São muitas, muitas. Muitas ainda admitem, por exemplo, problemas com álcool, problemas com drogas, mas poucas têm aquele pudor, né? Poucos ainda têm aquela coragem de falar: eu sou viciado em pornografia. É muito difícil alguém falar isso, muito difícil. Mas é mais fácil falar que tem problema com drogas. Observaram já isso? Pois é, por isso mesmo que é bom admitir que você precisa de ajuda, tá? É por isso que a cura para os vícios começa primeiro na virtude da humildade. Tem que saber pedir ajuda a Deus, tá? Tem que saber admitir que sozinho você não vai sair dessa, tá? Então assim, prometo, ajudado com a vossa graça, tá? Também fala sobre o nosso segundo aspecto, que é o seguinte: essa ajudado com a vossa graça, ela fala sobre uma coisa muito importante. Porque eu creio firmemente numa coisa, tá? E me desculpe a quem não gostar, mas a verdade é essa. Você precisa de ajuda de terapia? Sim, você precisa de ajuda de terapia. Só terapia vai te ajudar? Provavelmente sim, tá? Mas eu ainda creio firmemente que sair desse vício só com Deus. Tem uma oração do São Felipe Neri que eu gosto muito, que é o seguinte: Senhor, não tira a tua mão sobre Felipe, porque senão Felipe vai te trair. Essa oração é muito legal, cara. Muito legal, porque o santo, né, o São Felipe Neri, ele está admitindo em oração que ele não seria nada sem Deus, né? Eu, toda vez de noite, quando eu tô me deitando, eu imagino assim, cara, se eu não recair hoje na ira, na soberba, no orgulho, se hoje eu não matei alguém, se hoje eu não fiz algo X, Y, Z, é porque Deus, em sua infinita bondade, está me sustentando. Se Deus tirar a mão dele sobre nós, nós vamos recair. Então é muito bonito ver essa humildade dessa oração. É simples e profunda. Deus nos quer admitindo a nossa fraqueza. Insensatamente. Eu nem sei se é a palavra é isso, mas assim, a gente não pode parar, a gente não pode cessar. Deus nos quer admitindo a nossa fraqueza. Toda hora. Para então ver a gente pedir ajuda dele, para que ele nos dê a graça de nos livrarmos de nossas concupiscências. Tá? Isso tem que estar muito claro por aqui. Agora, eu gostaria de falar sobre outra parte, que é o seguinte: a parte sobre fazer penitência e fugir às ocasiões de pecar. Tá? Fazer penitência e fugir às ocasiões de pecar. Aqui eu tenho o nosso terceiro aspecto da terceira parte. Bom, essa parte que fala sobre prometo fazer penitência e fugir das ocasiões de pecar, fala sobre basicamente o seguinte: penitência e mortificação são armas necessárias para o bom combate do cristão contra as tentações, principalmente contra as tentações da castidade. Tá? Estas mesmas tentações, né, e os pecados contra a castidade
Aqui vocês podem estar substituindo castidade sobre qualquer pecado, tá? Qualquer pecado. É porque eu tô querendo falar justamente sobre o pecado da castidade, tá? Mas ó, essas tentações, né, e os pecados contra a castidade, eles são alimentados pelos nossos sentidos, tá? É, a tentação, né, os pecados contra a castidade, eles são alimentados pelos nossos sentidos. Então, assim, a tentação vem no olhar, vem na imaginação, vem lá pela falta de pudor no falar, vem pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que a gente se lembra. Por isso que é bom a penitência. Penitência, jejum e mortificação. Eis as guardiãs da castidade. Essas práticas, antes de tudo, elas vão fazer a gente nos desprender de prazeres sensuais e mundanos. Por isso que é muito legal e importante fazer a penitência, tá? É muito importante a gente fazer isso, tá? A virtude da temperança, por exemplo, ela fala sobre o desprendimento daquilo que é prazeroso e deleitável, principalmente sobre os sentidos, ou seja, o tato. Aqui a gente está falando sobre o tato, tá? Como é bom e importante a gente se livrar, né, de tentações dessas, né? Como é bom a gente começar a fazer penitência para acabar fazendo a nossa vontade superior voltar a funcionar. E para essa vontade inferior, né, que está normalmente ali nos nossos sentidos, né, não acabar nos comandando. Porque se essas vontades, se essas nossas concupiscências, né, esses nossos prazeres sensíveis nos comandarem, rapaz, a gente vai cair num limbo que, cara, não tem fim, tá? Então é muito importante a gente fazer a penitência e a mortificação. Por quê? Porque elas vão fazer esse aspecto de dureza, cara. Né? Em outras palavras, a gente vai estar acostumado a levantar mais peso, tá? A gente vai estar acostumado a sair do que é bem bom, tá? A gente vai estar meio que é, tirando essa nossa alma mimada. A gente vai estar acostumando de novo a ter algo mais profundo nos nossos desejos, tá? Por isso que é muito importante a penitência e a mortificação, tá? Sobre o quarto aspecto. Aqui, ó. Fugir às ocasiões de pecar. Olha, fugir às ocasiões de pecar é muito importante porque a gente precisa fazer um exercício de memória. Eva foi a primeira pessoa que foi tentada. O que Eva fez? Ela dialogou com a tentação, coisa que não poderia ter feito. O que a gente tem que fazer é fugir às ocasiões de pecar. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Curiosamente, falando em mal pela raiz, curiosamente, ela foi tentada pela serpente para comer o fruto da árvore. Ela não cortou o mal pela raiz que justamente brotou de uma árvore. Ela falhou em cortar essa tentação dela, né? Que brotou na árvore pela raiz, que era o quê? O fruto proibido, né? Que Adão e Eva comeram. Então, assim, a gente entende que a gente tem que fugir da tentação no primeiro movimento. Se o desejo surgir, corte esse pensamento. Não fique com nenhum pensamento sendo alimentado ali. Não fique com isso na cabeça. E mais, não fique também ocioso. Não basta apenas ter essa intenção, né, essa boa vontade, mas você não pode ficar ocioso. Procura se ocupar com alguma coisa, de preferência manual, prática. Sei lá, cara, tem um paciente meu, ele falou um exemplo muito bacana. Tô pensando em virar mecânico. Pra toda hora que eu tô no trabalho, né? Eu me lembrar disso, eu for mexer no pneu do caminhão. Por quê? Porque se eu não parafusar essa coisa bem e não prestar atenção naquilo que eu tô fazendo, cara, provavelmente eu posso matar o cara na estrada, né? A gente deu muita risada. A gente deu muita risada. Mas ele falou algo sério. Algo muito importante. Fazer algo manual. Algo que você vai estar prestando atenção, tá? Não dando atenção pro quê? Justamente, né? Pra tentação, tá? Então, assim, procurar fugir. Procurar não ficar ocioso, tá? Procure alguma coisa que prenda a sua concentração e que vai te afastar dos meios de recaída do seu pecado. Seja se afastar de algum lugar que você, por exemplo, está quase abrindo a boca para discutir,
seja das telas, para evitar o mal da pornografia ou de outros pecados. Do mal se foge, tá? Isso daqui tem que ser muito claro. Do mal se foge. Caso contrário, a gente vai estar repetindo Eva. Tem que estar muito claro isso daqui, tá? Do mal se foge. Caso contrário, a gente vai estar repetindo Eva. E bom, vamos agora para a nossa quarta parte. Vamos para o fim da nossa análise, tá? Aqui nós vamos ter aqui o seguinte, tá? Nós vamos ter: Senhor, tende piedade de mim pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá. Olha só. Na parte Senhor, tende piedade de mim, tá? Que é essa parte aqui, tá? Eu gostaria de falar o seguinte: tá envolvido o que aqui? Tá envolvido aquilo que eu falei para vocês lá no começo, tá? Que é o quê? Uma súplica de compaixão. Essa parte é muito bom para lembrar da gente a nossa própria fragilidade diante da vida e do próprio pecado, né? A gente é fraco, cara. A gente tem que ter esse reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa culpa, da nossa miséria, né? E por isso que a gente tem que fazer um apelo a Deus clamando por misericórdia. Ao sermos perdoados pelo sacramento da confissão, a gente sente um alívio, né? Psicologicamente falando, com o pecado, a gente meio que sente o fardo da nossa própria insignificância. Sentimos, talvez, e aqui eu estou exagerando, tá? 1% do peso do mundo que Jesus carregou na cruz. Por isso que clamar por piedade nos dá um sentimento de alívio. Estamos buscando a amizade que a gente perde ao pecar. Né? Quantas vezes a gente comete um ato de soberba achando que a gente vai se livrar de um problema sozinho, né? Ou que a gente vai nunca mais vai pecar. Lendo engano, né? Lendo engano. A gente tem que ter ciência da nossa, assim, da nossa fraqueza, da nossa miséria, de como nós somos ruins. A gente tem que ter essa ciência, tá? Quem não se lembrar disso, tá? Vai sofrer, tá? Quem não se lembrar disso vai sofrer, tá? Isso daqui tem que ser muito importante, tá bom? Bom, do segundo aspecto, aqui a gente vai falar sobre os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Bom, essa parte aqui eu acho que todo mundo já sacou, né? Do segundo aspecto. A gente está falando sobre os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, não estamos falando de um simples pedido, de uma simples oração. A gente está falando de algo, de alguém. A gente está falando de alguém que nos redimiu pela sua morte, né? É, pelo sacrifício e derramamento de sangue na cruz, que, cara, passa, passa uma ideia de transcendência. Alguém redimiu, né? Alguém redimiu os nossos pecados pela morte, pelo sacrifício, pelo derramamento de sangue na cruz. Isso passa a ideia de transcender os nossos próprios desejos e sofrimentos. Jesus sofreu na cruz por nós. É por meio deste sacrifício que conseguimos meditar no tamanho de uma só alma humana, né? Quando eu, quando eu falo sobre transcender o, os, nosso pedido aqui, né? Transcender a nossa oração, tô querendo fazer aqui, por exemplo, um exemplo, tá? Quantas vezes a gente esquece de carregar a nossa cruz? Né? Eu mesmo. Um caso muito recente que eu mesmo me arrependo profundamente. Eu podia ter carregado mais a minha cruz, né? Agora, né, eu sou convidado a meditar nisso, né? Eu já perdi. O que que eu perdi, infelizmente, ou talvez felizmente, né? Sabe lá Deus, né? Quais são os mistérios da vida humana, né? Mas sabe lá Deus, perdão, tá brabo mesmo, cara. Tá brabo mesmo, né? Mas enfim, voltando aqui. É, sabe lá Deus, né? Quais são os mistérios da vida humana. Mas carregar a cruz exige um sacrifício, né? Deus fez esse sacrifício por nós. E a gente é convidado a meditar nesse sacrifício, tá? A pensar também que, cara,
a gente está falando de uma oração que transcende os nossos próprios desejos e sofrimentos. Porque Jesus sofreu na cruz por nós, todo mundo sabe disso. E por meio desse sacrifício que a gente consegue às vezes meditar no tamanho de uma alma humana. Quão grande é o mistério e o tamanho de uma só alma humana? Maior do que toda a história e toda a matéria. Uma só alma humana é eterna. E é por meio do sacrifício da cruz que a gente consegue transcender a nossa própria existência e sofrimentos. Né? Quem sabe sofrer melhor? Sabe sofrer melhor aquele que certamente sabe sofrer algo por Jesus. Né? Por isso que eu utilizei esse exemplo. Né? Eu esqueci de carregar minha cruz. Eu esqueci de carregar minha cruz. Eu quis sair daquilo lá. Então, assim, a gente tem que saber carregar a nossa cruz. Né? Quem sabe sofrer algo bem, né? É aquele que sabe sofrer algo por Jesus. Né? Então, assim, saber carregar a própria cruz. Né? Isso aqui é muito importante. Nesse aspecto aqui é muito importante. Tá? Aqui, agora, eu gostaria de fazer o terceiro aspecto. E só um terceiro aspecto sobre isso daqui, ó. Ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Na parte que a gente fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, também podemos falar sobre como é importante renascermos, tá? Como é importante renascermos, tá? Como é importante a gente renascer. É por meio da confissão, tá? É por meio da confissão que a gente pode nascer de novo. Renascer também significa o desejo de renovação e superação de algo, tá? Ou seja, nossos erros agora não são um fim, mas são apenas o começo de uma nova possibilidade de recomeçar e de se emendar. Tem uma parte do filme do A Paixão de Cristo que Jesus cai com a cruz e a Virgem Maria para socorrer. Não me engano, se eu não me engano, não é isso aí não. Jesus cai com a cruz. Tem uma parte do Paixão de Cristo que Jesus cai com a cruz e a Virgem Maria sai correndo para socorrê-lo. Né? A Virgem Maria vai correr para socorrê-lo. O que acontece a seguir é simplesmente fenomenal. Os papéis se invertem. Tá? Os papéis se invertem. Quando Maria vem para ajudar Jesus a se reerguer, Jesus já está fazendo. Tá? Jesus já está fazendo. Jesus, quando ele pega a cruz, ele já está consolando Maria e o resto da humanidade. Tá? Mas mais do que isso, Jesus já está se reerguendo na cruz. E Maria, quando vê isso, ajuda Jesus e quer fazer o quê? Quer consolar o filho. O que acontece é o seguinte, os papéis se invertem, como eu falei. E é aí que acontece o seguinte, é Jesus que consola Maria. É Maria que é consolada. É daí que surge a frase, vê mãe, eu faço todas as coisas se renovarem. É isso que é a ressurreição. É isso que é a confissão. É fazer todas as coisas se renovarem. É por meio da confissão que podemos nascer de novo. Renascer também significa o desejo de renovação e superação de algo. Ou seja, nossos erros agora não são um fim, mas apenas o começo de uma nova possibilidade de recomeçar, de se emendar. Tá? Isso daqui tem que ser muito, 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 muito importante. Tá bom? E agora eu gostaria de falar sobre o quarto aspecto, né? O nosso quarto aspecto da nossa quarta parte para a gente finalizar de vez, que é o amém. Né? A conclusão, né, com o amém bem, o amém ele é o final. Só que esse final ele pode ser interpretado também da seguinte maneira: aceitação do erro e pedido de perdão. Só que é o seguinte, não só isso, é óbvio que é não só isso. Curiosamente, o amém é a última palavra da oração. Isso acontece talvez porque, assim como na confissão, a gente encerra ela selando o nosso processo de contrição. Tá? O que está acontecendo aqui? Quando a gente encerra de vez uma oração, a gente termina sempre com um amém. O amém é o final. Tá? Tenham isso em mente, o amém é o final. Tá? É muito difícil explicar isso, cara. Não estava preparado para isso. Admito, não estava preparado para isso. Mas
Na confissão, a gente encerra ela selando o nosso processo de contrição. Tem lá o amém, né, e tudo mais. Só que o amém, aqui no processo de contrição, o amém e a confissão aqui, nesse momento, eles vão se juntar. Fica meio com um bolo, né? E eles se juntam para selar a nossa ansiedade gerada pelo pecado. Mas não só isso. A contrição perfeita também se encerra no amém. Só que não antes, sem o quê? Um processo de contrição perfeito. O que é esse processo de contrição perfeito? O processo de arrependimento sincero. Ou seja, o amém é o final. O amém significa aceitação do erro e pedido de perdão. O ato de contrição também termina no amém. Mas esse amém, ele tem algo mais ainda profundo. Por quê? Porque ele leva o arrependimento sincero. Assim como a oração termina como amém, né? A oração normal, ela termina com amém. A confissão perfeita termina com um verdadeiro renascer espiritual, um verdadeiro arrependimento. Por isso que o ato de contrição termina também com um belo amém, tá? Galera, foi isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Basicamente 41 minutos e 20 segundos de vídeo, tá? Eu vou estar encerrando por aqui porque realmente terminamos, tá? E gostaria de agradecer quem viu até aqui, quem gostou, quem achou legal, achou interessante, tá? Eu fico à disposição qualquer coisa e eu gostaria de encerrar uma frase que é o seguinte: sem Deus, eu seria um guia da minha própria destruição. Eu não sabia que eu era tão ruim e desprezível até que eu teria que me esforçar para ser bom, tá? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.